Amém, gente? Bom dia. Glória a Deus. É impressão minha, parece que o Espírito quer derramar uma medida sobre nós esses dias. Quem está sentindo isso aí? Existe uma medida transbordante do Espírito para esse tempo sobre nós. Ontem foi muito profundo, ontem. Se você que não veio, você perdeu muita coisa. No final nós celebramos ao Senhor. Mas esses dias eu tenho entendido que Deus, Ele quer derramar sobre nós uma medida. Eu quero falar sobre isso hoje. Essa medida transbordante. Uma vida no Espírito. E o meu coração está agitado e muito esperançoso naquilo que Deus vai fazer, que não tem a ver com sentir coisas, mas tem a ver com uma vida. Amém, irmãos? Então, por favor, dê muita atenção a esses momentos, porque esses momentos o Espírito, ele vem sobre nós, ele tira todo o véu que está sobre o nosso rosto, ele tira todo o comichão que está em nossos ouvidos. Então essa é uma manhã de estar atento ao Senhor, é uma manhã de ficar ligado. Milésimo de segundo você pode perder aquilo que o Espírito quer comunicar. Amém? E a gente tem pensado muito sobre uma vida no Espírito. E nós cantamos hoje sobre o Cristo. Quando o Rogério subiu aqui para falar sobre o Cristo. E Jesus, quando ele sobe, ele diz assim para os discípulos: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, e Ele vos ensinará e vos guiará em todas as coisas, em tudo. Ele não disse somente, Ele guiará vocês apenas em uma parte da vida de vocês, ou então Ele guiará vocês apenas no momento de culto, Ele guiará vocês apenas na escola, ou no trabalho, ou em casa. Não, a medida do Espírito é uma medida completa. É uma medida completa, é uma medida transbordante. É uma medida que muitas vezes nós não iremos entender. Amém, irmãos? Então Jesus fala assim para os seus discípulos: olha, eu vou deixar para vocês o meu Espírito, que é o Consolador, e Ele vos ensinará e vos guiará em tudo. Então você diz assim comigo: eu entrego a minha vida para ser guiada pelo Espírito Santo. Então é dever de todo crente, salvo em Jesus, ser guiado pelo Espírito. E eu confesso que essa foi uma semana para mim muito difícil. E nós estamos nesse tempo de gerar, esse tempo, nossa filha está para nascer e as coisas têm ficado, eu confesso que eu estou bem nervoso com isso. Foi uma semana que não foi fácil. Mas foi uma oportunidade de eu perguntar: Espírito Santo, me ajuda, me ensina, guia-me em todas as coisas. Guia-me, porque eu já lavei 400 louças essa semana, Jesus. Aleluia. Guia, Jesus, a minha vida. Eu sabia que você precisa do Espírito Santo para lavar louça, irmão. E sabia que na hora que está lavando louça Ele fala contigo? Amém? Então eu estava lavando louça, Deus falou comigo: olha, a medida transbordante é uma medida recalcada, transbordante. E você estava falando do rio, da água que está vindo. Lava a louça, Charles. Eu lavo louça, Jesus. Amém? Eu sei para você, mas para mim é muito difícil lavar a louça. Mas eu estou amando. Amém, irmãos? Então, amém.
Amém? Mas eu amo. Eu amo. Mas, irmãos, o Espírito, ele está usando pequenos detalhes para forjar o nosso interior. Existe uma medida do Espírito esses dias, e ela é transbordante na sua casa, e ela é transbordante no seu trabalho, ela é transbordante na sua escola, ela é transbordante na hora do culto. Gente, eu não sei você, mas está diferente a coisa esse ano, né? Parece 2025 e nós entramos com o pé direito. Não precisa nem de tanta sensibilidade espiritual para notar que Deus está falando conosco. Agora a pergunta é: o que nós iremos fazer com isso? O que nós iremos desenvolver e nos movimentar? Como nós iremos? Se Deus está derramando uma nova medida do seu Espírito, e isso está ligado a uma vida no Espírito, o que nós iremos fazer? Por que Ele está fazendo isso sobre nós? Então, a principal atividade do Espírito Santo é forjar em nós o caráter do Cristo. É a principal atividade do Espírito. É por isso que ele diz assim: olha, eu vou encher o servo sofredor com meu Espírito. Jesus, ele andou no Espírito, e quando ele vai, ele diz assim: olha, eu vou deixar o Espírito com vocês, porque da mesma forma que foi comigo, será com vocês, porque vocês caminharão com o meu Espírito. É por isso que ele fala assim: olha, não pequem contra o Espírito Santo de Deus. E talvez essa seja a mensagem da minha vida. Não pequem contra o Espírito Santo, porque ele não é uma força, mas ele é Deus em nós. Amém? Então nós temos um livro bem específico que fala dessa medida, que é o livro de Romanos. E Romanos 8, nós podemos perceber o Evangelho encarnado em nós. O Evangelho que está se tornando vida em nós, pelo Espírito. E quando você lê Romanos 8, você percebe que tem uma batalha constante entre o bem e o mal dentro de você. E você percebe que sozinho você não consegue. Porque aqueles que cogitam das coisas da carne, eles se inclinam para a carne. Mas aqueles que se dobram para o Espírito, eles se inclinam para o Espírito. Então eu quero desafiar você nesses dias a ler o livro de Romanos. E nós temos duas partes nesse livro. A primeira parte, que é do capítulo de 1 a 7, que fala da justificação pela fé com Cristo. E de 1 a 7 fala que Deus nos resgatou por meio do Filho. Então no capítulo de 1 a 7 ele entrega uma mensagem para a gente: olha, foi por meio do meu Filho que eu resgatei vocês. Quando começa o capítulo 8, ele traz uma nova mensagem. E de 8 até o 16, fala da transformação da vida real pelo Evangelho. E essa transformação da vida real pelo Evangelho é por meio do Espírito. O Espírito que traz vida e paz. É por isso, irmão, que eu tenho tentado exercitar na minha vida.
perguntar as coisas para o Espírito Santo. É para eu fazer isso? É para eu fazer aquilo? Tá, eu sei que eu sou maduro, eu sei o caminho certo, eu sei o que fazer, eu sei os princípios bíblicos, mas existe um nível de intimidade que o Senhor deseja colocar dentro do nosso coraçãozinho, que é uma extrema dependência. Mesmo que eu seja maduro, eu preciso voltar para o lugar da dependência, porque muitas vezes, irmãos, nós somos maduros, e esse lugar de maturidade, muitas vezes pode levar para um lugar de conforto, e esse lugar de conforto pode nos levar para um lugar de queda. Davi, rei Davi, maduro, não, vou ficar no palácio. Se Davi tivesse consultado o Senhor, com certeza não teria acontecido aquilo, porque Davi se achou maduro. É por isso que Jesus fala assim: o reino de Deus, no reino de Deus, você precisa ser como uma criança, porque uma criança, ela depende exclusivamente do seu pai. Amém? Então, eu quero trazer para você nessa manhã, irmão, uma extrema dependência. Que você pergunte: o que eu devo falar? O que eu devo fazer? Estão entendendo, irmãos? Então Deus quer nos levar para esse lugar de extrema dependência, porque muitas vezes a nossa maturidade nos leva para um lugar de conforto que nos faz cair. E muitas vezes nós estamos cantando muito sobre o Rei Majestoso, e é muito bom. E eu ouvi uma frase de um jovem que falou para mim assim: Charles, eu vou te entregar uma palavra. Deus está mandando te dizer que o Rei Majestoso, Ele não deixou de ser Pai. Que o Rei Glorioso, Ele não deixou de cuidar dos seus filhos. E que a tua maturidade não pode te tirar do lugar da dependência. Aquilo me marcou profundamente até hoje, porque muitas vezes o saber fazer tudo nos leva para esse lugar. Então, mesmo que eu saiba fazer muitas coisas, mesmo que eu tenha crescido no Senhor, isso é muito bom, eu sempre preciso voltar para o lugar da dependência. Israel, vocês vão carregar a arca da forma correta, e a arca, ela se carrega dessa forma. Vocês irão dar 6 passos, no 7º passo descansa, se ajoelha, ora. Isso para comunicar que vocês precisam de mim. Amém? Então, o livro de Romanos, ele está dividido nessas duas partes. Deus resgata os seus por meio de seu Filho, e a segunda parte, Deus transforma por meio do Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, abre comigo. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 8: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? O mistério de Deus é a
igreja. E quem é que desenvolve o ministério de Deus para forjar essa igreja à imagem do Cristo? O Espírito. Então, irmãos, a medida que Deus irá derramar sobre a sua igreja no tempo do fim é uma medida ainda mais gloriosa. Porque nós ficamos olhando para Atos, né? E a gente cai naquele mimetismo teológico, que achar que nós iremos ser igual a Atos. Irmãos, nós não seremos mais igual à igreja de Atos, tá? Precisamos sair desse mimetismo, porque coisas maiores ainda estão para acontecer, queridos. Eles não tinham tamanha revelação que nós temos. Eles não têm uma carta aos Colossenses pronta, que nós acabamos de ler aqui. Eles não tinham o tamanho da revelação. Será que o ministério do Espírito ele não será mais glorioso? Então, querido, à medida que o Espírito vai liberar, ela é profunda. A medida para o tempo do fim é gloriosa, querido. Nós não seremos igual à igreja de Atos, seguiremos os mesmos princípios. Nós poderemos até olhar para Atos e, cara, é muito bom, é interessante, mas a nossa medida é maior. Desculpa, irmãos de Atos, mas a igreja do tempo do fim viverá uma medida do Espírito como nunca antes. Irmão, vai chegar um dia que você não vai conseguir nem mais ficar longe desse lugar. Olha, Deus está fazendo algo. O Espírito está atraindo famílias. Glória a Deus, irmã. O Espírito está agindo. E não só na nossa comunidade. Pensar só em nossa comunidade é muito pequeno. O Espírito está regendo a igreja das nações. Ele está mexendo tudo. Ele está preparando uma noiva para que o Cordeiro venha. Ele está preparando uma noiva para o grande dia. Sabe, irmãos, eu estou ouvindo o som de cadeias quebrarem aqui. De verdade. Deus tirando pessoas do lamaçal do pecado. Sabe quem trouxe você aqui? O Espírito. É o Espírito que trouxe você aqui, irmão. Não foi ninguém não. Foi o Espírito que acordou você. Porque Ele te deu o Espírito de vida e paz. Ah, mas eu estou me sentindo em pecado. Mas existe perdão em Cristo. E sabe, nessa manhã o Espírito te atraiu com cordas de amor. E você não pode fugir dele. Ei, tu não pode fugir não, lindão. Não foge não, que é pior. Se tu fugir, a baleia vai te pegar. Amém? E isso que aconteceu essa semana, né? Vocês viram? Tu viu lá? Se você foge, ele dá um jeito, ele promove alguma coisa. Ele vai te buscar. Por quê? Porque nós dependemos dele. Tem gente que não consegue mais viver longe da igreja. Ah, eu não consigo mais ir longe dos meus amigos da igreja. Ah, minha família é a igreja. Amigo, esse sentimento não vem de você, querido, vem do Espírito. Ah, nós estamos fazendo tantas coisas. É do Espírito, querido. Ele que está pastoreando. Nós somos só uma faixa. É Ele que pastoreia por nós. O maior pastor da igreja é o Espírito Santo. É Ele que nos guia. Amém? Então eu estou ouvindo som de cadeias quebrarem, famílias sendo libertas. Isso aqui não é papo de evangelista não, irmão, de avivalista, é sério. Deus está fazendo isso. E isso enche o meu coração de esperança.
E quando nós olhamos para Romanos, nós resumimos o Evangelho como que o propósito do Evangelho é desfrutar de Deus para sempre. O Espírito está nos levando para uma medida de desfrutar do Senhor em dias simples. Então aí, lavar o banheiro não é mais ruim, porque ali você desfruta de Deus lavando o banheiro. Suportar o irmão abençoado também não é mais ruim. Tu está beijando e abraçando o irmão já, porque você desfruta Deus no outro. Tudo isso tem a ver com a medida. E daí a ofensa não existe mais, porque o irmão te trata mal, tu ri, e tu não entende. Rapaz, se fosse antigamente eu batia nesse cara, mas agora eu estou rindo. Ele me tratou mal, mas eu estou rindo. O que está acontecendo comigo? Você está desfrutando de Deus e não sabe, querido. Então aprenda a viver Deus nas coisas simples. Semana passada eu estava num lugar, lá em Belo Horizonte, e eu tive a oportunidade de sentar com o Judson e conversar com ele. Ele falou, aham. Ele só falava isso. Mas ele falou assim: Charles, Deus está levantando uma igreja simples, que percebe o Espírito nas coisas simples. Ele está nos esticando, Ele está fincando as estacas, Ele está levantando pastores cheios do fogo. Eu falei, aleluia, glória a Deus. É muito bom saber que a gente está indo para o mesmo lugar, né? E por onde a gente vai, sempre o Espírito está comunicando a mesma coisa. Isso alegra o meu coração, porque a igreja de Deus está entendendo. Mesmo em tempo de caos, mesmo em tempo de tantas coisas ruins acontecendo, mesmo em tempo de tantas coisas ruins acontecendo, de tantos escândalos, mesmo em tempo de tantos escândalos, existe uma igreja que está buscando Jesus, uma igreja que é pura. E sabe, nós precisamos ter esperança nesse tipo de gente, querido. Tem mulher aqui que está orando e que não fala para ninguém não, gente. Tem mulher aqui que ora, não tem holofote, ora com o menino no colo, cansada, mas Deus está ouvindo a tua oração, irmã. Você é essencial para esse lugar. Tem pai de família que está lá no trabalho, batendo, trabalhando e orando. Deus está ouvindo a tua oração, querido, porque a vida no Espírito está sendo desencadeada em nós esses dias. Amém, irmãos? Eu quero encher o seu coração de esperança nessa manhã. Eu quero despertar você para isso. Eu vim aqui com esse intuito de despertar você, de acordar você, que o seu primeiro fôlego de vida da manhã é para o Espírito. Amém? E não tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo, mas com quem nós estamos. Então, o resumo do Evangelho é esse: Deus deseja habitar. O Espírito está nos ensinando a desfrutar de Deus em coisas simples. Aí a gente está pensando em tantas coisas, né? Os próximos anos, mas olha para trás, olha o que Deus já fez. Chegamos em 10 anos de igreja, esse ano, lindo. Essa semana eu cheguei aqui no escritório, eu abri, tinha um encarte falando da nossa igreja. Eu olhei, o tanto de coisa que está sendo desenvolvida, querido. Falei, rapaz, que coisa boa. Eu fiquei com vontade de chorar. Falei, eu vou chorar, gente, porque o Espírito está sendo desenvolvido.
Amém? Então, nós precisamos dar atenção para as mínimas coisas. Dê atenção. Quando você pegar o ônibus, dê atenção para o Espírito. Quando você estiver em casa com seu filho, com sua esposa, dê atenção para o Espírito. Ali Deus está falando com você. Ali você desfruta de Deus. Amém, irmã? Então existem algumas evidências. Quando olhamos para o livro de Romanos, existem algumas evidências de quem anda no Espírito, de quem vive no Espírito, de quem é salvo em Jesus. E muitas vezes nós achamos que é pelo muito fazer, né? Eu vou orar muito, eu vou orar muito, eu vou orar muito para chamar a atenção de Deus. Não, querido. E também não quero dizer que você não deve orar, não é isso. Mas não existe nada que você possa fazer, nada, para que aconteça o primeiro passo. O primeiro passo sempre é dele. Amém? O primeiro passo sempre é de Deus. Por mais que você tente, por mais que você seja um bom marido, por mais que você seja uma boa esposa, por mais que você seja um bom pastor, por mais que você seja um cidadão de bem, não existe nada que você possa fazer para dar o primeiro passo. O primeiro passo sempre é dele. Então a gente pensa assim: eu vou me santificar para ter Deus. Só que a santificação, ela não é uma exigência para a salvação. Mas não há segurança de salvação sem evidência dela. Hebreus capítulo 12, verso 14. Coloca aí para mim, abre a sua Bíblia. Vamos lá. Hebreus 12, 14. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos buscando santidade, nós estamos caminhando para o caminho da perfeição. Então é dever de todo crente que anda no Espírito, que é salvo em Jesus, buscar a santificação. E não buscar a santificação para ter o Espírito ou então para ter Jesus. Então, essa mensagem, ela vem trazer a resposta que precisamos. E que resposta é essa? A presença. Por mais que a gente monte todo o tabernáculo, por mais que a gente chame os Bezaléis, por mais que a gente chame aqueles artesãos para montar tudo, para organizar tudo, Moisés, chegou a hora de montar o tabernáculo. Faz o seguinte: coloca a arca lá primeiro. Ah, mas não eram as cortinas que a gente desenhou? Não, coloca a arca primeiro, porque é de dentro para fora. Porque tudo começa pela presença. Amém? Então você quer andar no Espírito, volte para a presença. Moisés, suba aqui. Deus queria entregar para Moisés as tábuas, mas Deus queria o coração de Moisés. Primeiro, Moisés, sobe aqui com tudo que você tem, e eu vou te entregar tudo que eu tenho, e nós seremos um. Porque o desenvolvimento da sua vida é a partir da minha presença. Então a gente falou aqui numa série sobre uma postura sacerdotal. Ela vai impulsionar uma postura apostólica. O relacionar, ele sempre vem antes do serviço, irmão. Então quem anda no Espírito
sempre tem a presença como primazia, não tem como. E sabe, problematizando agora, nós temos uma geração que é muito, ela é correria demais, ela não para, ela quer fazer, e tudo que tem fora é programado para te encher de prazer e de dopamina, que é o hormônio ali do prazer, para que você sinta prazeres rápidos. Só que, como nós falávamos ontem aqui, em uma geração que ama prazeres rápidos, Deus está chamando essa geração para se aquietar um pouquinho, para parar e ouvir a sua voz, para parar e ouvir a sua instrução. Porque como é que você começa o seu dia? Ouvindo o Espírito. Não é acordando, eu tenho que banhar, trabalhar. Não, irmão, não é assim não. Você acorda, você dá bom dia para o Espírito. Gente, a gente tem que voltar a ler Bom Dia Espírito Santo. Por mais que você não goste daquele livro. Café com Deus Pai não, Bom Dia Espírito Santo pode. Porque uma vida no Espírito, ela vai nos forjar a ter o caráter do Cristo. Então aí a gente fica procurando coisas o tempo todo. Eu quero ser um bom pai, vou fazer um curso como ser um bom pai. Eu quero ser um bom marido, nada contra. Mas cara, a principal resposta, a primazia está no Espírito, está na vida do Espírito. E onde eu encontro essa vida? Na Escritura. Como ser um bom pai? Está na Bíblia. Como ser um bom filho? Está na Escritura. Amém? Então, essa é a evidência que o Espírito está em nós. A santidade, ela não é um caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. João tem a revelação do Cristo, e depois que ele tem a revelação de Cristo, ele traz as advertências para a igreja. Porque o caminho para o ajuste, o caminho para a santidade, onde nós somos refinados e ajustados, redirecionados, esse caminho começa no Cristo. Então não é fazer para encontrar Cristo, é encontrar Cristo para fazer. João capítulo 14, verso 16, coloque aí para mim. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Querido, Ele está aqui hoje, irmão. Deus está aqui, e eu posso te provar isso. Deus está aqui, irmão. Ele habita na congregação dos santos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber está aqui, e nós precisamos dar valor para Ele. E aí eu te pergunto, você conhece o Espírito Santo? Você anda no Espírito? Filipenses capítulo 2, verso 13.
Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Irmãos, nós perdemos a nossa vontade. Quem anda no Espírito perdeu a vontade. Não é a gente que escolhe a música, é Ele que escolhe a música. Não é você que escolhe onde você vai morar, é Ele que escolhe onde você vai morar. Não é você que escolhe o formato do culto, é Deus que escolhe o formato do culto. Não é você que vai dizer qual é a cor daquela parede, ela pode ser rosa, e acabou, você não tem que falar nada. Eita, meu Deus, é tóxico, é tóxico. É tóxico. Tóxico. Fala, não peco mais, eu sou uma pessoa santa, eu sou irrepreensível em tudo, eu não vou pecar em nada. Tenha muito cuidado para não estar sendo legalista. E muitas vezes, irmãos, você está num lugar de maturidade, e muitas vezes você está indo para um lugar de legalismo. Eu não peco. Jesus tem um recado para o legalista. Mateus capítulo 23, verso 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Podemos até dizer que essa é aquela terceira semente que cai entre os espinhos. Porque a terceira semente que cai entre os espinhos, ela cresce muito. Todo mundo vê o crescimento dela, só que ela não dá fruto. É o legalista. O legalista, ele cresce demais, mas ele não dá fruto. Romanos capítulo 10, verso 3. Romanos 10. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas verá por meio delas. Então os legalistas estão fazendo o quê? Vivendo a partir de si mesmo. O ventre deles é o Deus deles. Como eu falei, aquelas evidências, elas irão nos guardar, irão trazer um equilíbrio de dois extremos. O primeiro extremo, legalismo. O segundo extremo, libertinagem. Liberais que se dizem cristãos, mas pecam como qualquer outro. Então, ambos tentam viver o evangelho em seu espírito, tanto o legalista quanto aquele que vive em libertinagem. Então, esse legalista, ele preza muito pelo moralismo. Eu vou fazer, e a partir de mim mesmo, as coisas irão começar a fluir. E esse tipo de gente, ele é um empecilho para a ação do Espírito. Ele trava a ação do Espírito, porque ele não consegue ver além da fé. Ele consegue ver somente a partir de coisas existentes. Então, quando o reino de Deus chega, assim, olha, eu vou ensinar vocês a operar pelo reino de Deus. E como é que se opera pelo reino de Deus?
O reino de Deus se opera por aquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. Então talvez, irmão, você esteja agindo por aquilo que se vê. Tudo que você enxerga é aquilo que está em sua volta. Você não consegue ir além dos seus olhos, além da sua compreensão. Você está impedindo a ação do Espírito na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua comunidade local. Então, de verdade, tem uns irmãos que são carne de pescoço mesmo. Eles são um empecilho para a ação do Espírito. Tenso. E o moralista, ele confia no seu próprio desempenho, no desempenho humano. Só que a justificação pela graça, ela implica em conhecer Cristo e ter uma vida a partir dele. E essa vida, ela é desenvolvida pelo Espírito. Amém? Então, em Romanos 8, ele nos ensina que o Evangelho é transformador, ele transforma a nossa vida, e ele renova essa vida diariamente. É o Espírito agir em todas as formas. O que o Espírito faz? Ele nos liberta da escravidão do pecado, Romanos 8. O que ele faz? Ele habita em nós como um sinal de que pertencemos a Deus. Ele traz um senso de pertencimento a uma família. Você já se pertenceu a um lugar? Você já se pertenceu à sua comunidade local? Esse senso de pertencimento é pelo Espírito. Eu me sinto tão amado pelos meus irmãos. Essa é uma ação do Espírito. Amém? Ele nos santifica continuamente, 2 Tessalonicenses 2,13. Ele nos guia em todas as áreas da vida, João 16,13. Ele nos ensina a depender dele ao invés da própria força, Zacarias capítulo 4, verso 6. Ele nos ressuscitará no último dia, nas bodas do Cordeiro. Tudo é pelo Espírito. Por isso que a palavra diz assim: olha, não pequem contra o Espírito Santo de Deus, porque quando você peca contra o Espírito Santo, acontece uma ruptura entre você e Deus, não existe perdão. E talvez você esteja agindo como um homem caído, como eu já disse para vocês, Caim, ó Deus, eu não quero mais, eu saio da tua presença, eu vou construir a minha vida a partir de mim mesmo. E se você está vivendo os teus dias sem essa presença, sem uma vida no Espírito, você precisa de arrependimento. Você precisa se arrepender. Como é que pode uma pessoa que era destinada ao inferno ser salva em Jesus e hoje negar uma vida no Espírito? Então Deus, nesses dias, Ele está levando a sua igreja para um lugar de intimidade, como nunca antes. Sabe por quê, querido? O machado, ele só vai flutuar por uma ação do Espírito. Não tem como. Teologia não vai explicar o machado subindo daquele rio. Não vai. Existem coisas que vocês não vão entender. Por isso, Paulo fala, cara, eu vi coisas inefáveis que eu não vou nem falar aqui para vocês, porque foge da nossa compreensão. Eliseu, nossa casa está pequena, vamos construir outra. Vai lá, vão trazer lá as madeiras para construir. Teve um irmão que pegou lá o machado emprestado do outro. E aquele machado ele cai. Ele ficou desesperado. E agora? Vamos fazer o quê? O machado começa... Gente, como é que pode um machado começar a flutuar?
Entendeu? Porque onde tem morte, é lá que tem vida. Onde você não acredita, é lá que o Espírito Santo acredita. E aqui não é teologia coach não, tá, querido? Porque a teologia coach, ela estragou. A hipergraça estragou. Recebe aí, varão. Estão entendendo, gente? Deturpamos o sentido de bênção. Mas o nosso Pai é um Pai que é abençoador. Ele ama abençoar os seus filhos. Ele ama fazer com que coisas sobrenaturais aconteçam. Então talvez você está com... o Lázaro está morto. Ei, querido, está acontecendo só para eu ser glorificado. Está tudo certo. Então tem coisas que a gente está fazendo na nossa vida. Eu fico perguntando, Deus, que hora que o Senhor vai ser glorificado mesmo? Tu quer entender? Qual vai ser o horário que o Senhor vai ser glorificado? Porque isso está acontecendo para que o Senhor seja glorificado. Então, eu quero saber qual momento que o Senhor é glorificado. Qual momento? Indague o Senhor. Tenha a intrepidez de Moisés. Não fique só no... Não, suba. E pergunte para Ele. Deus, eu quero te ver, eu quero ver tua face. Amém? Então Deus está nos chamando para uma vida incompreendível. Você não vai compreender. O Espírito ele só vai fazer. Então a palavra profética dessa manhã é: deixa o Espírito Santo fazer, irmão. Ele está fazendo. Ele está fazendo algo novo. Ele está abrindo um rio no deserto. Ele está fazendo você comprar em um lugar onde ninguém está comprando. Ele está trazendo chuva para um lugar onde não dá chuva. Amém? Então andar no Espírito é andar dependente. E a nossa maior arrogância, a maior arrogância humana, é tentar viver sem essa direção. E nessa manhã um convite: Pai, eu não tenho andado dessa forma. Eu preciso andar pelo Teu Espírito. Então, se você tem feito tantas coisas sem essa direção, eu quero te convidar a andar nessa direção do Espírito nessa manhã. Amém? E quando você cantar que tudo é teu, a minha casa, meu dinheiro, você não vai ter medo de entregar essas coisas. Porque não é o dinheiro que domina você. Não são coisas terrenas que dominam você, mas é o Espírito. Entendeu? Vamos ficar de pé.